dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez aqui me dando o privilégio da sua companhia. Eu sempre com o coração cheio de alegria para te receber, para ouvir uma mensagem de Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai chegar aí do teu lado e dizer assim, ó, essa mensagem é para você. E para isso, eu tenho um convidado muito especial. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu vou me apresentar. Se é a primeira vez que você está aqui presente, eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e eu já começo te pedindo para se inscrever no canal. Se inscreve no canal para você receber as nossas notificações, para que você ajude também esse canal a crescer mais e a levar a mensagem de Deus bem mais adiante, bem mais distante. Dessa forma, você também está contribuindo para que mais pessoas tenham ali o seu coração aquecido e que fiquem mais perto do Pai. Quero aproveitar também e falar para você que você pode também fazer parte aqui apoiando a nossa missão, sendo um dos nossos patrocinadores, aparecer aqui na nossa TV, a gente falar da sua marca, para que você, apoiando esse projeto, apoie também a mensagem que a gente vai estar levando do Evangelho para cada vez mais pessoas, às vezes que não sabem aonde buscar a palavra de Deus, vai estar aqui, você apoiando a gente com todo o seu coração e com todo o nosso coração também, a nossa dedicação. Então, vamos lá, quero apresentar para vocês o meu convidado especial deste dia, eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o Renato Lima, que começa dando um recado para aquela câmera ali. Olá, André, olá, telespectadores, espectadores, seguidores aqui do Cristocast, estou muito feliz estar aqui com você, de participar desse projeto, tão especial. Você me contou a história de milagre, uma história incrível, como tudo que Deus faz. E eu estou ansioso para o nosso bate-papo. Amém. Muito obrigada pela tua participação, por ter vindo até aqui e dedicado o teu tempo para estar com a gente falando de Deus. Obrigada. Sim. É um desafio, mas eu estou preparado. É um desafio, sempre falo também assim, é um desafio a gente falar de Deus, mas eu acredito tanto que Ele se faz presente, não só no extraordinário, mas no dia a dia, na simplicidade da nossa vida, em como a gente conduz a nonossa vida, que depois que a gente começa a falar vai ficando fácil. Sem dúvida. Quanto mais relacionamento que você tem com Deus, quanto mais próximo você está dele, é como falar de um amigo, como falar dos pais, como falar de uma pessoa especial que você ama. Isso. Quanto mais próximo você está de Deus, mais íntimo você está. Então, quando você está falando de uma pessoa que você é íntima, realmente é algo mais fácil, mais prazeroso. Isso. Sem dúvida. E eu quero aproveitar, então, mandar um abraço para Márcia Vasconcelos, que já foi nossa convidada, já sentou comigo aqui na bancada e fez a indicação do Renato. Márcia, um beijo gigante. Queremos que você volte ao programa em outra oportunidade. Portas abertas sempre. E obrigada pela tua indicação no Renato, viu, Márcia? Um beijo grande. Para você ver que o seu podcast só recebe pessoas maravilhosas. Eu tô... Com certeza. Márcia é incrível. Olha a responsabilidade de vir indicado por ela. Viu? Vai estar assistindo, com certeza. Vai, uma grande amiga. Renato, então vamos começar. Eu quero muito conhecer a tua história. Você sempre foi de família cristã. Como era o teu relacionamento com Deus na infância? Você já tinha essa consciência ou foi algo que veio devagarzinho na tua vida? Não, já tive. Eu sou filho do seu Joaquim e da dona Luzia, Dona Maria Luísa, mas conhecida como Dona Luzia. Os meus pais são católicos, São católicos praticantes. Então, a minha infância foi ali, seguindo aquele rito tradicional, dentro da igreja. Então, eu sempre tive uma relação e sempre fui ensinado nos princípios, nos valores, no caminho do Senhor Jesus. Então, tive isso muito forte dentro da minha família, dentro de casa. E com 14 anos eu tive um encontro mais profundo realmente com Jesus. Aceitei Jesus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ali começou uma jornada mais profunda de relacionamento com Deus, chegando até hoje, com 39 anos. E de lá para cá foram
25 anos de muitas histórias de superação, né, de quedas, de recomeços, mas, sobretudo, de muito amor, misericórdia de Deus na minha vida. Com certeza. Você tem lembranças assim que tenham te marcado desse momento da tua vida, de você tão jovem, decidir aceitar Jesus? Você lembra como foi? Tenho, porque foi muito forte. Eu comecei, a minha família, a gente chegava às férias de julho, o meu pai nos levava para 15 dias em Mosqueiro e 15 dias em Salinas. Era a festa da família, né? Todos íamos juntos. Meu pai tirava férias do trabalho e a gente ia tudo para a praia. E lá em Mosqueiro eu tinha um amigo da mesma idade, lá da rua. Ele era morador de Mosqueiro, ali do Carananduba, em Mosqueiro, e a gente ficava na casa de uma tia minha, lá próximo. E esse amigo meu havia aceitado Jesus na igreja, Assembleia de Deus lá de Mosqueiro, e quando eu ia para lá, ele me chamava para ir para a igreja. E eu ia para a igreja, eu falava pro meu pai, minha mãe não gostava muito, e o meu pai dizia, não, deixa ele ir, tá indo para a igreja, qual mal tem de ir para a igreja, né? E numa dessas minhas idas à igreja lá, em julho, uma irmã usada por Deus trouxe a gente chama de revelação, né? Ela teve uma revelação e disse que eu e minha família passaríamos pelo vale da morte. Nossa. Mas que Deus não permitiria que ninguém morresse, porque Deus tinha um plano na minha vida muito grande e que isso iria acontecer e que eu saberia, quando acontecesse, eu saberia que ali estaria a mão de Deus. E isso eu ouvi, um garoto, fiquei muito impactado, não contei para os meus familiares, só para o meu amigo, que estava do meu lado, acabou ouvindo também. E o tempo passou. Alguns meses depois, não muito tempo depois, alguns meses, coisa de 8, 10 meses depois, a gente estava em Mosqueiro, não mais nas férias, mas passeando. Meu pai gostava muito de ir lá. E quando nós saímos lá, nós fomos visitar os meus avós em Santo Antônio do Tauá, que é um município aqui do interior, próximo, 50 quilômetros de Belém. E chegando em Santo Antônio do Tauá, numa curva, o meu irmão, que dirigiu o carro, dormiu no volante e o carro caiu num barranco. Nossa. Foi um acidente muito grave mesmo. Acabou o carro todo. Minha mãe e meu irmão, que estava comigo, estava próximo, se feriu muito. Eu quebrei várias partes aqui do rosto, né? Eu era garoto. Tava a família toda no carro? A família toda. Só não a minha irmã, Ana Carla, que tinha ficado em Belém. Minha irmã fazia pré-vestibular na época, era um domingo, ficou em Belém estudando e a gente foi para lá. E naquele momento, no dia mesmo, na hora do acidente, Deus me fez lembrar da revelação da irmã lá na igreja. E foi quase que um efeito automático. Quando nós voltamos para Belém, que teve um processo de recuperação, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja em Belém e aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, confessar publicamente e seguir uma jornada ali com Deus. Porque eu tinha certeza de que Deus tinha falado comigo, que Deus tinha me livrado da morte, que Ele tinha um plano. E me senti muito especial de Deus ter falado comigo e Deus ter livrado a minha família toda, né? Então, hoje, eu lembro ainda com muita clareza desse episódio. Sempre quando eu estou meio desanimado, eu lembro que lá atrás, Deus falou comigo e Deus tinha um propósito na minha vida. Então, aí eu volto pro eixo novamente. E a partir dali, assim, você começou a ter um outro tipo de relacionamento com Deus? Você tinha essa clareza de que precisava aprofundar o teu relacionamento com Ele? Sim, eu costumo dizer... Porque você era garoto, né? Era jovem, bem jovem ainda. Muito. Garotos, né? Eu tenho 39 anos, então na minha época, 14 anos, eu acho que a gente era criança mesmo, né? A gente era criança. Época era criança ainda, com 14 anos. Mas eu costumo dizer que Deus, ele é como aquele
é que ele é um ser muito apaixonado pelos seus filhos, né? Então, quando você está numa relação muito apaixonada, basta um olhar, basta um sorriso, basta você estender a mão, que a outra pessoa corresponde com muita intensidade, não é assim? É. Deus é do mesmo jeito. Basta você olhar para ele, basta você estender sua mão, basta você dar um passo que ele te abraça e se revela para você com muito amor, com muita paixão, né? Com muita intensidade. Então, eu não vejo dificuldade de você conhecer Deus no momento em que você dá esse passo em direção a ele. Porque Deus, ele não força a barra, né? Deus, ele não obriga você. Mas no momento em que você olha para ele e você estende sua mão, abre o seu coração, ele se revela para você. E quanto mais puro é esse olhar seu, maior é o retorno dele, né? Quanto mais puro de coração, sem interesse, sem segundas intenções com Deus, sem barganha. Eu acho que com 14, 13, 14, 15 anos a gente nem consegue fazer barganha com Deus. Aí ele se revela como se revelou para mim. Eu sou, Andréa, de uma geração que eu vi muito milagre. Amém. Eu vi muito milagre. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas se espantam. Eu vi cego enxergar, eu vi paralítico levantar da cadeira e ser curado. Eu vi surdos ouvirem. Eu sou feliz por eu ser de uma geração que vi muito milagre, muita mão de Deus mesmo. O que você atribui a isso? Assim, porque, não sei se é uma impressão errada que eu tenho, mas me parece que um pouco antigamente as pessoas queriam mais esse relacionamento com Deus. Eu penso que hoje essa nova geração tem estado muito mais distante de Deus. Tem. A própria palavra de Deus, ela já prevê isso. Ela diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Que, né, esse amor seria mais distante, ele esfriaria, seria encontrado em poucas pessoas. E é o que nós vemos hoje. Principalmente quando você tem uma sociedade cada vez mais humanista, mais hedonista, uma sociedade que coloca o homem como o centro das coisas. Então, quando o homem se torna o centro das coisas, ele se torna o seu próprio Deus, ele se distancia do seu Criador, do seu verdadeiro Deus. E esse distanciamento, ele é produzido pelo pecado, pelas práticas do pecado. Do mesmo jeito que Adão, que andava com Deus, que caminhava com Deus, que conversava com Deus todos os dias, ele, ao errar, ao pecar, ao cometer um erro, imediatamente ele se escondeu de Deus. Os homens hoje fazem a mesma coisa. Eles se escondem de Deus sobre uma falsa perspectiva de que não precisam de Deus e conseguem sozinhos conduzir suas vidas, olham só para si mesmos. A Bíblia diz que são amantes de si mesmos. E nós todos estamos sujeitos a isso. Nós todos estamos sujeitos a isso. Porque nós somos, todos os dias, tentados a enxergar a vida dessa forma. Como se Deus não existisse, como se todas as coisas fossem histórias, fossem lendas sobre Deus. E nós, se não estivermos ligados, a gente se atém. É por isso que o C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone de Deus para falar com uma sociedade cada vez mais corrompida. Então, não tenho dúvida, viu, André, que antes os milagres, as coisas extraordinárias, elas eram mais comuns porque as pessoas buscavam mais. Mas ainda hoje é possível ver a mão de Deus em muitos momentos. Sim, eu acredito que, apesar de a gente estar vivendo numa sociedade com valores muito deturpados, muito duros, uma sociedade muito egoísta, ainda assim tem acontecido um movimento muito forte do cristão para que aconteça esse resgate, né, da fé.
E aí eu não estou falando de igreja, eu estou falando do cristão, de todas as igrejas cristãs, vamos dizer assim. Do cristianismo enquanto organismo, não enquanto organização. Sim. Entende? Para que seja levantada essa fé novamente. Não né? tenho dúvida disso. Eu consigo enxergar essa Não tenho batalha. dúvida disso. Acho que os seus olhos são bons, né? A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será. Você tem que ter os olhos bons para você enxergar o movimento de Deus. Porque o curioso é que a mesma Bíblia que diz que nos últimos dias o amor esfriaria, a mesma Bíblia diz que nos últimos dias haverá um avivamento e Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Amém. Olha que coisa interessante. Então, a mesma Bíblia, ela tem profecias no sentido do esfriamento e da humanidade, do distanciamento de Deus, da sociedade corrupta. Mas essa mesma Bíblia diz, olha, haverá um povo que olhará para Deus e que será avivado, que será contagiado, que arderá a chama, né, do amor de Deus nos seus corações. E eu também vejo isso. É por isso que quando alguém tenta passar para mim uma sociedade destruída, eu até digo para a pessoa, olha, o mundo realmente não vai melhorar, mas as pessoas podem melhorar. Porque enquanto Deus estiver no controle, todos que se aproximarem dele terão a oportunidade de mudar de vida. Então eu acredito, eu vejo todos os dias pessoas mudando de vida, mudando de comportamento, sendo transformados pelo poder de Deus. E você sabe, eu acho que cada um de nós, assim, existe um momento da nossa vida que todo mundo passa por isso, um momento onde o nosso olhar se distancia um pouco de Deus, que eu acho que é mais ou menos esse momento que você falou, onde a gente vai colocar o olhar em outras coisas e às vezes acaba trocando Deus, o lugar de Deus, por outras coisas, por pessoas, por dinheiro, por fama, por prosperidade. E a gente tem que estar sempre muito atento para não se desconectar de vez de Deus, né? E eu acho que em cada pessoa, assim, em cada período da sua vida, alguém passa por um desafio desse. E aí é o momento da gente se reconectar, de ficar atento, dizer, opa, peraí que eu não posso me desconectar do Pai, né? Você tem uma visão sobre isso? Totalmente. Assim, algumas pessoas acham que o sofrimento, eu sei que a mão de Deus está presente em tudo, seja pela permissão ou pela determinação. A Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas. Não cai o fio do seu cabelo, da sua cabeça, fio de cabelo, se Deus não permitir, ele tem o controle de tudo. Mas a maioria das coisas que acontecem aos seres humanos, elas são consequência dos seus próprios atos. Elas são colheitas daquilo que nós semeamos. Então é muito fácil. Você busca uma vida distante de Deus e, logicamente, começa a plantar coisas ruins e vem a colheita. Então, quando vem a colheita, você volta os seus olhos para Deus, porque você precisa, o desespero, a dor, o sofrimento, as consequências dos atos, você se volta para Deus e Ele é misericordioso e cheio de amor, Ele recebe você, trata você e recupera você. Mas não deveria ser assim. Só que o que acontece? Hoje nós vivemos uma sociedade que, eu até estava vendo outro dia, agora uma pessoa, um grande empresário falar que nós vivemos uma sociedade que ela talvez seja a sociedade mais vaidosa que já teve. Eu acredito nisso. Né? Por conta das redes sociais, por conta da exposição, da facilidade de exposição, nós vivemos uma sociedade muito vaidosa. Então você tem um ser humano vaidoso e que também se compara o tempo todo. E aí quando ele se compara e ele percebe que ele de repente não tem as mesmas coisas que as outras pessoas, ele vai em busca disso. Então é uma sociedade que trabalha 18 horas por dia, é uma sociedade que faz qualquer coisa
para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter fama, e a partir desse dinheiro conseguir uma projeção, conseguir uma fama. E isso, como Salomão disse, isso é vaidade. Então, sempre que o ser humano olhar para si, ele vai se perder. Sempre que o ser humano olhar para Deus, ele vai se encontrar. Acho que uma coisa muito bonita disso é o episódio de Jesus e Pedro, Jesus andando sobre as águas e Pedro vem até Jesus. E quando é o momento que Pedro afunda? É no momento em que ele deixa de olhar para Jesus. Quando ele olha para os seus pés, quando ele olha para o lado, e aí ele começa a perder a sua fé, a sua confiança, e ele afunda. Isso é um cenário do ser humano hoje. Quando ele para de olhar para Deus, quando ele se distancia, quando ele olha para as coisas, ele afunda. Aí ele afunda em todas as práticas que a nossa essência humana é pecadora. Então, é desafiador, realmente. Isso, todos nós passamos por isso. O único ponto positivo disso, aliás, o ponto positivo disso é que Deus sempre estará disposto a estender as suas mãos, a curar você, a ajudar você, a levantar você, a limpar ali você, né? Limpar suas feridas, tratar suas feridas e te trazer de volta. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. A gente precisa estar com o coração realmente disponível para isso, né? Porque também acredito que nem todo mundo quer passar pelo confronto. Porque quando ele vai te curar, ele também vai te confrontar em algum aspecto, né? Em algum aspecto da sua vida você vai ser confrontado, normalmente em algo que te dói, para você poder ser curado depois desse aspecto, vamos dizer assim. E nem todo mundo quer passar por esse confronto. Só que esse confronto ele é necessário para que a tua nova essência apareça, né? Eu brinco falando a verdade, assim, que eu brinco assim, antes eu achava que eu sabia quem eu era. Mas depois que eu tive meu verdadeiro encontro com Deus, depois de ter passado pelo confronto, né, depois de ter sido quebrado em pedacinhos, que aí é que veio realmente a verdadeira filha de Deus e que veio todo um caminho aonde Ele me colocou para aquilo que Ele realmente queria, que Ele achava que era importante para mim, né? E se a gente não se dispõe a passar por esse confronto, a gente não avança no plano dele para a gente, né? Você sabe que a pastora Andresa, da Igreja Gelim, que aliás eu indico para vir aqui, pastora Andresa, para vir aqui falar. Já está convidada. Um pouco da sua história, um pouco do que Deus tem tem lhe usado, senhor pastor Marcelo, senhora pastor Marcelo. A pastora Andresa deu uma frase, ela falou essa frase, inclusive, domingo agora na igreja. É uma frase que diz assim: a cura exige responsabilidade. Então, você falando que existe o confronto, existe a quebra. Jesus, em muitos momentos, ele pergunta para a pessoa que ele está curando, antes, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? Porque no momento em que você fala para Jesus o que você quer, no momento que você experimenta o toque dele, a ação dele de cura, você tem uma responsabilidade com ele. E o curioso é que Jesus ele diz assim: você está curado, pode ir, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai. Ele te libera, porque ele te transfere uma responsabilidade para você. O que a André, o que o Renato vão fazer com o que eu fiz? Com a cura, com a transformação, com o meu toque. Sim. A pergunta que Deus faz para mim, faz para você também. O que você vai fazer depois que eu te curar? Depois que eu mudar a tua vida? Depois que eu me revelar para você? A escolha é sua. Então, a ideia do confronto, Jesus adorava esse confronto. Ele adorava se encontrar e confrontar, e olhar para o coração das pessoas, entender a necessidade delas e se apresentar e resolver o problema delas.
Só que isso gera uma responsabilidade em cada um de nós. Eu acredito que às vezes a gente fica tão imerso no que a gente quer, no que a gente quer pedir a Deus, que a gente esquece que a gente precisa estar preparado para receber. Nem sempre a gente está preparado para receber aquilo que a gente está pedindo a Deus, né? A gente está pedindo, por exemplo, um relacionamento novo. Será que a gente está preparado para ter um relacionamento novo? Porque relacionamentos vão trazer também desafios, né? A gente quer ser um empresário de sucesso. Será que a gente está preparado para ser um empresário de sucesso? Será que a gente está preparado para abençoar outras vidas sendo um empresário de sucesso? Ou será que a gente vai guardar aquilo só para a gente, né? Tem gente que quer fama. Será que você tem o coração preparado para fama, para ter fama? Você está preparado para ter ali também várias pessoas que não querem nada verdadeiro de você, só querem estar ali perto, né? Será que você está preparado de ter poucas pessoas que realmente vão estar interessadas na sua essência? Porque assim como vem o lado bom do nosso pedido, também vão vir os desafios, né? Toda bênção, ela exige uma contrapartida do ser humano. Uhum. Engraçado que você está falando do preparo, né? Muitos cristãos, eles falam assim, não se preocupa, é Deus quem capacita. Uhum. Existe uma passagem bíblica que fala sobre isso. Ok, realmente Deus capacita, mas Deus capacita espiritualmente. Deus te dá armas espirituais para você, no mundo espiritual. Deus capacita com a sua palavra, né? Com o ensinamento da sua palavra, mas as demais coisas comuns a esse mundo, você precisa se capacitar, eu preciso me capacitar, eu preciso me preparar, eu preciso buscar o desenvolvimento, o aprendizado. E quanto mais eu me desenvolvo, eu acredito nisso, mais eu recebo de Deus. Uhum. O Thiago Brunet, ele faz uma analogia muito bacana sobre um pai e um filho. Então ele diz, olha, eu tenho um filho de 9 anos de idade que é apaixonado por carro. Uhum. Eu posso dar um carro para ele, mas eu não dou. Porque ele não tem idade para dirigir, tamanho para dirigir, força para dirigir e nem permissão para dirigir. Então, apesar de eu poder dar um carro para o meu filho de 9 anos, eu não dou, porque ele não está preparado para isso. E Deus é do mesmo jeito. De fato, Deus é o Senhor de todas as coisas e pode nos dar todas as coisas segundo a sua vontade. Mas ele vai perguntar, você está preparado para isso? E aí ele vai perguntar uma outra coisa. O que você vai fazer com o que eu te der? Uhum. O que você vai fazer com... Se você dá um carro para um rapaz de 20 anos, 21 anos, que está saindo da faculdade, ele vai dizer para você, não, olha, eu vou pegar esse carro, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Ele sabe o que vai fazer com o carro. Uhum. Mas uma criança de 9 anos, ela não sabe nem dirigir, que dirá o que ela vai fazer com o carro. Então, Deus é do mesmo jeito. Ele tem muitas coisas para dar aos seus filhos. Mas a pergunta é, nós estamos preparados de verdade? E ainda assim, né, as armas que ele dá para a gente, ainda que sejam espirituais, precisa da nossa atitude de buscá-las, né? Como, por exemplo, a palavra que a gente precisa ler, né? Tá aqui, mas ficar enfeitando em cima da mesa não vai adiantar. A gente precisa se dispor a buscar também, senão ainda não deu para fazer o download direto para nossa cabeça. A gente precisa dedicar, né? Precisa dedicar o tempo para a palavra, precisa dedicar o tempo para estar com Deus, para estar sozinho com Deus, para estar em comunidade com Deus, né? Para servi-lo. A gente precisa se preparar. E, acima de tudo, preparar o nosso coração, né? Eu acredito nisso. O coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia, quando ela fala coração, ela fala da nossa alma, nossa mente. A Bíblia, ela chama de coração. Ela diz que o nosso coração é enganoso. Então, imagina, durante um dia, André, quantos pensamentos ruins, negativos, passam pela nossa cabeça? Quantos pensamentos contrários àquilo que a palavra de Deus fala passam pela nossa cabeça? Centenas, talvez milhares. Normal, de todos nós.
Porque a mente do homem ela foi corrompida pelo pecado. Então, nós somos assaltados por pensamentos de uma mente corrompida que nos levam para um outro caminho. Qual é a única forma de eu voltar para o caminho certo? Buscar aprendizado na palavra de Deus, aprendizado com Deus, a partir da sua palavra, a partir desse momento com Deus, como você falou, nesse momento íntimo com Deus, aonde eu vou, como diz a própria pastora Andresa, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é muito forte. Porque se eu acredito nessa máxima de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, que eu sou geração eleita, que eu sou um povo escolhido, que eu sou co-irmão de Cristo. É isso que a Bíblia diz. O que eu posso, o que eu faço é o que a Bíblia diz. Mas se eu me deixar levar por aquilo que a minha mente diz, ou por aquilo que a sociedade diz a meu respeito, eu vou ser invadido por pensamentos ruins, e aí a engrenagem toda vai ser ruim, porque o pensamento gera o sentimento gera a atitude, o comportamento. Então tem muita gente hoje se destruindo, se autodestruindo, ou se atrasando na vida, porque está se deixando levar por um pensamento errado. Então a minha sugestão é a palavra. Não é o que falam de você, não é o que a gente possa falar. O melhor orador do mundo não vai falar para você, para mim, para você, melhor do que a palavra de Deus sobre o que nós somos. Verdade. Certeza. Eu lembro de muito pequena, assim, minha mãe sempre falava para mim, você é filha de Deus, perfeita e maravilhosa, assim como Ele é maravilhoso. Então, o dia Sua que mãe é muito sábia, viu? O dia que eu tô um pouquinho mais triste assim, eu lembro disso. E me faz uma diferença gigante, porque você lembrar que você foi feita a imagem e semelhança de Deus, te reestabelece, eu acho, né? Você lembrar que não é esse mundo que te define, né? E que quem te define é quem te criou, na verdade. E ter isso sempre em mente, assim, é um desafio, porque hoje em dia, né, é difícil até você encontrar muitos ambientes que falem de Deus fora das igrejas, vamos dizer. E esse é um assunto que eu acho que tem muito a ver com o que você faz hoje em dia, né? A gente conversou rapidamente antes de começar a gravar, mas nós já vimos que acreditamos no mesmo, né? De trazer Deus para outros ambientes, né? Além dos ambientes de fé, vamos dizer assim. Aqui no CristoCast a gente fala assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus. Então, eu acho Bacana. que a gente fala pouco sobre Deus, né? A gente fala muito, muito de Deus nas igrejas, vamos dizer. Mas a gente fala pouco de Deus no trabalho. A gente fala muito de futebol, mas a gente fala pouco de Deus no restaurante. Entende? Então, a gente fala muito de, sei lá, da política. Dos outros. Fala muito dos outros, né? Mas fala pouco de Deus nos outros ambientes. Então, por isso, aqui também é uma proposta dessa. Sim. Né? Você falar com Deus, mas falar sobre Deus também. E levar isso, por exemplo, para o seu ambiente de trabalho. É mais ou menos algo que você faz, né? Sem dúvida. Eu digo que eu não envolvo Deus nos negócios, mas eu não tiro Deus de nada na minha vida. Então, eu sempre brinco isso quando estou fazendo palestra ou algum evento. Sempre digo, olha, eu não coloco Deus no negócio, mas eu não tiro ele da minha vida. Então, ele está presente em tudo. E é perfeito. Você está falando que falar de Deus, você fala de algo que você conhece. Você fala de algo que você tem intimidade. Você fala de algo que é importante para você. Então, quando você fala de Deus, você coloca Deus no local que lhe é devido. Só que as pessoas, elas criaram uma falsa ideia de que Deus, o ambiente para falar de Deus é dentro da igreja. Enquanto que também é dentro da igreja.
Mas hoje, olha que coisa maravilhosa, você está falando aqui de Deus na internet para milhares de pessoas, acessível a todo mundo. E você faz isso de forma gratuita. Ninguém está pedindo para você fazer isso, ninguém está pagando para você fazer isso, exceto Deus, que é quem recompensa o seu trabalho, foi quem pediu para você fazer isso, e você está fazendo. Mas, às vezes, nós achamos que isso é para um ambiente lá na igreja, para falar de Deus lá na igreja. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Não existe o mal, existe a ausência de Deus. Não existe mal, Deus não criou o mal. A ausência de Deus submete a humanidade a situações terríveis, né? a comportamentos terríveis. Então, quando eu falo de Deus, quando eu propago o amor de Deus, os princípios de Deus aonde eu estou, eu não só fortaleço a minha crença, como eu fortaleço a presença de Deus nos ambientes. Eu me torno, de fato, um missionário, um mensageiro. Eu trabalho há mais de 20 anos no mundo dos negócios. Sou empresário, sou consultor, sou palestrante. E no mundo dos negócios, é meio que tabu falar de Deus, né? Tocar no nome de Deus. Por quê? Porque nós estamos num país onde os negócios são vistos de forma equivocada. Os negócios são vistos como uma coisa ruim, como uma coisa corrupta. E não é verdade. Não. Né? Se você for ver, o maior conceito de empresa empresas são negócios feitos por pessoas, feitos por pessoas, para atender desejos e necessidades de outras pessoas e assim conseguir lucro para ser investido para alcançar mais pessoas. Então, como é que eu posso achar que Deus não está nisso? Ao contrário, Deus está presente no empreendedorismo, Deus está presente na geração de riqueza, no desenvolvimento, sabe? Imagina como era a humanidade há 50, 100 anos atrás. Morria de fome, se morria de fome. É verdade. E hoje você tem aí o empreendedorismo gerando riqueza, o Brasil produzindo para alimentar tantos países, tantas nações. Como melhorou a vida das pessoas? Pô, Renato, mas a vida ainda é ruim. Não, mas melhorou muito com o empreendedorismo. Sim. Então a mão de Deus está presente nisso. Agora, é necessário que hajam líderes empresariais, líderes na sociedade que assumam esse papel. Sim. De mensageiros, de missionários e se coloquem à disposição de Deus. Sim. Deus pode fazer qualquer coisa? Claro que pode. Deus precisa de nós? Não precisa de nós para nada. Mas, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nos tornamos mais um membro desse exército, aí ele tem mais uma ferramenta nas suas mãos para fazer a sua vontade. Você e eu, ou você, podemos não escolher colocar Deus nas coisas, colocar Deus à frente, falar de Deus. Tá tudo certo. Outras pessoas vão fazer. Mas se nós fizermos, nós seremos muito mais abençoados. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso também. E eu acredito que cada pessoa tem potencial e tem como descobrir a sua missão enquanto filho de Deus, evangelizando naquilo que faz, né? Em qualquer tipo de atividade. Eu acho que é possível você falar de Deus, é possível você, às vezes, nem falar, mas o seu exemplo, a sua atitude, né? Lembrar o que Cristo ensinou. Então, você fazer do seu negócio uma missão, trazendo Deus junto, é uma fórmula, não gosto dessa palavra assim, fórmula, mas é uma fórmula que combina muito bem, eu acho. Eu tenho essa experiência, também estava te falando um pouquinho antes da gente começar, né? Eu tinha a minha agência de comunicação e marketing. Sim. E o Cristocast veio bem depois. O Cristocast tem um pouquinho mais de um ano. E eu achava que o Cristocast ia meio que ser uma continuação da agência, aos moldes da agência. Porém, aconteceu completamente o contrário. A agência se moldou ao modelo do Cristocast, entende? Então,
O que eu falo de Deus aqui, eu falo lá na minha agência. Hoje eu tenho esse ambiente lá. As pessoas que trabalham na agência são pessoas que falam de Deus. A gente fala no dia a dia. A gente ora um pelo outro. A gente ora até pelo cliente difícil, sabe? A gente brinca às vezes assim, ó, Deus mandou amar todo mundo, não vale escolher, né? Então, vem o cliente difícil também. Então, o quanto você começa a carregar no seu negócio os valores que você acredita, né? E a transformar a vida de outras pessoas com isso. Eu acho, assim, essencial. Quando eu descobri que era possível fazer isso, fez uma diferença tão grande na minha vida. Eu acho muito bonito isso e é mais simples do que a gente imagina. Se você pensar, na minha visão, tá, André? Assim, a grande missão de um filho de Deus é servir. Uhum. Eu sempre falo isso. A grande missão de um filho de Deus é servir. Se você parar para pensar, Jesus, em todos os momentos, ele ensinou. Falando, pregando ou com seus atos, né? E ele foi um grande servo, servo de todos. Aí tem a cena ali, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus pega aquela bandeja para fazer um trabalho que os escravos faziam na época. E aí Pedro disse, não, você não vai lavar meus pés. Não pode, você é mestre, você é o nosso rabino, você não vai lavar nossos pés. E aí Jesus disse, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus disse para ele, olha, você não pode nem andar comigo se eu não lavar teus pés. Que dirá ser meu discípulo, que dirá ser o meu líder da minha igreja daqui para frente. Por quê? Porque aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o último. Aquele que quiser ser servido deverá servir. E Jesus estava dando ali uma lição, uma prova de que um dos sinais, ou talvez o principal sinal daqueles que terão ou teriam e têm a marca de Cristo, do amor de Cristo, é a capacidade de servir. Agora, para pensar a nossa sociedade hoje. Tão carente de servos. O pastor José Gonçalves tem uma frase que diz, quem não serve, não serve. E eu acho muito bacana essa frase. Quem não serve, não serve. Você quer avaliar uma pessoa se tem legitimidade o que ela faz? Veja se ela é uma pessoa que serve. Se ela é um servidor. Se ela é uma pessoa abnegada, dedicada. Há muita pureza na servidão, no serviço. Você não fazer nada querendo alguma coisa em troca. Então, durante muito tempo achou-se, André, que se identificaria o povo de Deus pelo cabelo grande, por não usar maquiagem, por não ver televisão, por ir ao domingo na igreja, rigorosamente domingo às 8 da manhã na igreja. Isso tudo pode ser valioso se a sua fé lhe pedir, mas a Bíblia não fala sobre isso. Agora, quando que normalmente nós vemos os filhos de Deus, a presença dos filhos de Deus? No serviço. No amor dedicado, em um amor entregue a partir do serviço, da disponibilidade de servir as pessoas. Aí você vê o Filho de Deus, né? Realmente a imagem do Filho de Deus servir, indo na contramão de uma sociedade egoísta, humanista, que pensa só em si. Você tem os filhos de Deus. E a Bíblia diz que o mundo, ele anseia, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. E como é que nós vamos nos manifestar? Servindo. Você agora, aqui nesse momento, você está servindo. O seu projeto lindo é de servir. Eu pedi muito a ele. E você vê a mão de Deus conduzindo você 1 ano e pouco já. Uma coisa que começou ali, você meio que sem entender, já está 1 ano. E você grava, e você faz isso com tanto amor, com tanta dedicação. Que cheguei antes ali, fiquei acompanhando a movimentação. Então, olha que bacana. Então, essa bandeira nós temos que levantar. E então, como que a gente faz para levantar essa bandeira? Nos demais
setores, assim, porque às vezes, como você falou antes, né, que parece que tem um distanciamento do mundo empresarial para esse mundo cristão, para esse mundo de serviço. Existe como unir isso? Sem dúvida. É porque as pessoas, elas confundem o objetivo de uma empresa com o propósito dessa empresa. Então, veja, para explicar bem, o objetivo de toda empresa é gerar lucro. A empresa precisa produzir lucro, senão ela não consegue crescer, ela não consegue investir, ela não consegue se manter de pé, ela não consegue alimentar, prosperar os donos. A empresa precisa dar lucro. E lucro no nosso país é uma coisa muito mal vista, né? O empresário, ele é mal visto. O empresário, ele busca o lucro. Só que esse é o objetivo da empresa, não é o propósito dela. O propósito da empresa é como ela impacta a vida das pessoas. O que ela entrega para as pessoas? O que a sua agência entrega para as pessoas? Imagina, o tanto de coisa de valor que a sua empresa entrega para as pessoas, que a minha empresa entrega. Quando você tem uma agência de comunicação e marketing, que você ajuda um pequeno, médio empresário a comunicar o negócio dele, e aí ele cresce, e ele contrata mais pessoas, ele alcança mais clientes, ele gera emprego, ele gera renda, e a geração de emprego e renda transforma a vida das pessoas. Isso tem valor. Esse é o propósito de uma empresa. Agora, para que ela alcance seu propósito, cumpra o seu propósito, ela precisa de pessoas, ela precisa de treinamento, etc, etc, e de lucro. Só que onde o empresário erra? Quando na busca cega pelo lucro, ele esquece o seu propósito. Ele se perde, ele desvirtua o seu propósito. Tentando trazer para uma frase, um jargão, ele faz qualquer negócio. Quando você faz qualquer negócio, porque você está olhando para o lucro, você perde o seu propósito. Então, eu tenho uma frase que diz: pare de perseguir o dinheiro e passe a perseguir o sucesso. E o sucesso é a realização de um propósito de vida. Eu sempre faço esse paralelo com os meus alunos, com os meus clientes. O sucesso não é o dinheiro que você conquistou. Porque o dinheiro ele vai ser a consequência do sucesso. E o sucesso vem de você entregar algo de valor para a sociedade. E eu vejo a mão de Deus quando você, pelo princípio de servir, entrega algo de valor para a sociedade, que transforma a vida das pessoas. E se no meio do caminho você também comunicar Deus, colocar Deus à frente, colocar Deus como o Senhor de tudo isso, colocar Deus como o mestre, a inspiração para tudo isso, imagina quanto isso é poderoso. E eu conheço muitas empresas com propósito alinhado, com uma visão do reino de Deus, e de empresários como você, que estão fazendo coisas incríveis para a sociedade, assim como eu conheço muitos. É até triste o que eu vou te dizer, mas eu conheço muitos empresários multimilionários que só dormem com remédio, que são frustrados, depressivos, que perderam a família, que perderam a vida, e agora estão numa idade avançada, frustrados, mas são muito ricos. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não encontraram propósito de vida. E não há propósito na vida se não tiver alinhado com amor, com servir, com contribuir com as pessoas. Todos os projetos de Deus envolvem pessoas. Todos. Não conheço um que não envolva. E porque vale a pena crer em Deus, para que ele seja envolvido nisso? Por que vale a pena crer em Deus? Olha que pergunta. Eu diria que quanto mais você conhece Deus, quanto mais você experimenta Deus, você percebe que não foi você que escolheu Deus, que foi Ele que escolheu. Que quem estava perdido era você.
era eu. E ele nos encontrou. Uhum. Então, se ele nos encontrou, qual valor isso tem? Uhum. Isso não tem valor. Isso não tem como medir o amor de Deus. Quando você olha para você, quando eu olho para mim, André, e vejo quão miserável eu sou sozinho e o quanto eu sou em Deus, eu não posso pagar. Então, eu respondi confrontando o porquê vale a pena crer em Deus, não no sentido que não tenha valor, mas no sentido de que quando você encontra o Cristo de verdade, você diz assim, eu não tenho nada para te oferecer. Eu já recebi tudo. Então, vale tudo, vale a vida. Vale a vida. Tem algo que sempre me emociona muito, quando eu vou à missa, por exemplo, né? Um momento da Eucaristia me faz lembrar isso que você está falando, porque tem uma frase que a gente fala, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Então, é justamente isso, né? Nós não somos nada e Ele nos ama tanto, né? Por isso vale a pena crer, porque nós nunca seremos tão amados por alguém como somos por Ele. Ele deu a sua vida por nós. A vida. Imagina o seguinte, talvez se hoje eu dissesse para você, André, agora nós vamos sair daqui e nós vamos catar lixo. Nós vamos juntar lixo na rua. Talvez você olhasse para mim e dissesse assim, não, Renato, você está de brincadeira comigo. Você quer me levar para catar lixo? Não, olha como eu estou aqui, bem vestida, toda produzida. Não, você está louco, Renato. Você quer catar lixo? E estava certa a sua fala. Não faz sentido. Agora, imagina Deus descer à terra para morrer crucificado na cruz. Para ser humilhado, ser cuspido, espancado, torturado. Deus. Então ele desce ao mundo. É muito mais forte do que catar lixo. É muito mais profundo. Se a gente olhar um paralelo entre a figura de Deus, Senhor de todas as coisas, mas a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, para se fazer filho do homem, para nascer de uma mulher e para dar a vida dele pela humanidade. Então, nada que nós possamos fazer. Aliás, essa é uma coisa que é importante falar. Não se deixe enganar de que você conseguirá alguma coisa com Deus pelas suas obras, pelo que você faz, porque não tem nada a ver com você nem comigo. Todas as coisas que nós conseguimos com Deus é pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua grandeza, que espontaneamente nos dá, porque nós não merecemos nada de Deus. E entender isso liberta muitas pessoas. Eu acredito, André. Eu ouvi uma vez, eu não lembro mais de quem, mas eu ouvi uma resposta que eu adotei para mim, que é assim, às vezes tem dia que a gente está mais ou menos, né? E aí a pessoa pergunta assim, tudo bem? Aí a pessoa, em vez de dizer, tá tudo bem, tudo ótimo, a gente fala assim, melhor do que mereço. Porque é isso, né? Todos os dias nós estamos muito melhores do que merecemos. Como vocês, mais do que eu preciso, eu tenho mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço, né? É incrível, né? Todas as coisas fundamentais da nossa vida, nós não fizemos nada para receber. A vida, a família, os filhos que temos, de onde nascemos,
o ar que nós respiramos, os órgãos funcionando todo, os olhos para enxergar. Não fizemos nada. Nada para ter. Todas as coisas realmente de valor na vida, nós não fizemos nada. Tem um caso de uma filha de um grande banqueiro no Brasil. Eu não vou citar o nome dela, mas é conhecida essa história. Que o pai dela, bilionário, morreu na pandemia. E ela ficou muito abalada com isso, a filha. Depois de algum tempo, ela foi dar uma entrevista e ela disse, e aí a entrevistadora, num podcast também, perguntou para ela: o que mais te afetou com a morte do seu pai? Seu pai, ele era um jovem senhor, forte, né, saudável realmente. E aí a pessoa que perguntou esperava qualquer resposta dela. De paraquedas eu tive que cair para conduzir os negócios, alguma coisa assim. Aí ela disse: olha, o que mais me chocou, me impactou com a morte do meu pai foi que todo o dinheiro que nós temos não foi possível comprar o ar que faltava nos pulmões do meu pai. Fortíssimo. Muito forte. Que mesmo com tanto dinheiro, o meu pai morreu por uma coisa, pela falta de uma coisa que o nosso dinheiro não podia comprar. E eu vi meu pai definhando na cama ali, sem conseguir respirar. E não tinha o que fizesse. Isso me impactou muito. Então hoje nós estamos, literalmente, como diz Salomão, correndo atrás do vento, correndo atrás das nossas vaidades, de dinheiro, de fama, de sucesso, mas o que de fato tem valor na vida, nós não conseguimos comprar. Foi Ele que nos deu, é de graça, e muitas vezes nós amanhecemos o dia e não conseguimos agradecer. Então eu vou emendar esse momento com a nossa provocação. Sim. Que a gente faz. Eu digo que é uma provocação do bem, tá? Mas é uma provocação que a gente faz todo programa, que é: Deus existe e eu posso provar. O que você me fala disso? Provocação mesmo, né? Deus existe e eu posso provar. E eu posso provar. Não tenho nenhuma dúvida de que Deus existe. E eu posso provar porque eu estou aqui conversando com você. Porque eu sou um milagre da mão de Deus. Porque Deus salvou a minha vida. E porque nos últimos anos da minha vida não teve um passo que eu desse que eu não visse a mão de Deus agindo. Eu poderia passar mais 1 hora contando testemunhos para você de milagres do que Deus fez na minha vida. E da presença dele na minha vida. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala, uma história de Deus e Jó. E no diálogo de Deus, certa vez com Jó, Deus diz: Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Quando eu criei as estrelas, os astros, o céu? Onde é que você estava? Quem era você? E a Bíblia vai mais um pouco à frente dizer que os céus, a natureza, a terra, o universo, eles demonstram, eles declaram a glória de Deus. Então Deus existe, eu posso provar. Quem criou? Quem criou o sol? Quem criou a terra? Quem criou? Então Deus não é passivo de dúvida. Deus ele não é passivo de questionamento, porque ele simplesmente existe. Assim como ele respondeu para Moisés: eu sou, ele existe em todas as coisas. E você duvidar da existência de Deus é o sinal, é o maior sinal de ignorância que eu conheço. Com certeza.
Concorda comigo? Com certeza absoluta. Existem pessoas que se sentem inteligentes porque discutem a existência de Deus. E eu digo, esses são os mais tolos que existem. Exato. Porque se você acompanhar, como eu já acompanhei, o parto de uma criança, o nascimento de uma criança, você não tem como sair dali duvidando da existência de Deus. Exatamente. Eu, quando engravidei, eu pensava isso o tempo inteiro. Falava, como é que eu vou gerar uma vida? Como é que uma vida leva a outra? Um ser vivendo dentro de você. E o parto é um milagre, não é? E depois que a minha filha nasceu, ainda no hospital, eu colocava ela assim no peito e eu ficava contando os dedos, assim, neuroticamente, para ver se ela tinha todos os dedos. E ficava olhando o tamanho daquela unhazinha. Deus é um Deus de tantos detalhes, não é? Os nossos cílios, aquelas coisas tão pequenas e tão harmoniosas assim. Agora imagine isso há 5.000 anos atrás. Então... E hoje sua filha nasceu no hospital, com gerador, com todo, com médico, com assistente, com enfermeiro. Saiu de você, já foi em volta numa manta, já foi limpa. Agora imagina isso há 5.000 anos atrás. E as pessoas nasciam. E a vida continuava. Então, duvidar da existência de Deus é tolice. É só você olhar. Só que talvez você esteja tão acelerado que você parou de perceber a existência, a presença de Deus nos detalhes. Então, desacelere, baixe o vidro do carro, olhe o pôr do sol e você vai ver a mão de Deus em todas as coisas. Que, aliás, é um lugar, é um momento onde eu adoro falar com Deus, é vendo o pôr do sol. Tenho esse hábito. Então você se inspirou em Adão e Eva, porque a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para caminhar com Adão no Jardim do Éden. Que lindo. Parece que Deus ele tem um prazer diferente de encontrar e de conversar com as pessoas na viração do dia, no pôr do sol. Eu acredito. Eu acho bonito também. Eu gosto também. Eu acredito muito nisso. Renato, chegamos ao final do programa, infelizmente. Dava realmente para a gente conversar muito mais. E tu queres deixar alguma mensagem especial? Eu quero te agradecer, porque eu até me emocionei em alguns momentos aqui falando, porque normalmente pela minha profissão, pelo que eu faço, as pessoas me chamam para falar do que eu faço. Né? Então a gente está sempre ali falando do que a gente faz, como é que você melhora uma empresa, como é que você cresce uma empresa, como é que você prospera. É sempre isso, né? Porque é o que eu faço. E você me chamou aqui para falar do que eu creio, do que eu acredito. E isso me deixa muito honrado mesmo. Eu sempre digo que se eu puder falar de Deus, se Deus me deu a honra de estar no lugar falando do que eu creio, da minha fé, do que eu acredito, nossa, acho que de alguma forma eu fui aprovado no céu como alguém que realmente tem, e eu tenho muita fé em Deus. Então, eu quero te agradecer pelo convite, por eu ter podido aqui, nesses minutos, são 1 hora e pouco, falar da minha fé em Deus, daquilo que eu acredito. E parabéns pelo trabalho, no fundo do coração. Obrigada. Não pare com esse trabalho. Fale de Jesus, fale de Cristo, fale do seu amor. Traga pessoas especiais aqui, que nós precisamos tanto disso. Tanto. É a nossa missão. Precisamos muito de Jesus. É assim. E, como eu te disse, né? Fale com Deus, mas fale sobre Deus também. A gente quer que as pessoas venham aqui, acima de tudo, falar de Deus e dar testemunho dessa sensação de ter Ele vivo, presente aqui com a gente, né? Sim. Esse é o nosso propósito. Quem sabe quem está ali do outro lado também não sente isso que a gente sente aqui. Se eu puder dar uma última mensagem, posso? Claro. A minha mensagem é: se você crê em Jesus do fundo do seu coração,
independente de onde você estiver, independente da circunstância que você tiver, independente do que você tenha feito, passado, sofrido, cometido, independente de qualquer circunstância, se você crê em Jesus e receber Ele como seu Senhor e Salvador, receber Ele no seu coração, na sua vida, Ele irá entrar na sua casa, entrar na sua vida, no seu coração, transformar a sua vida por completo. Não haverá possibilidade de você voltar ao cenário anterior, porque a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas na nossa vida. Jesus é poderoso para transformar seu lar, sua família, sua vida, suas emoções, suas finanças, seus negócios. É só você abrir a porta para Ele. A Bíblia diz, Ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele, passarei ali tempo com Ele. Faça isso. Onde você estiver, abra o seu coração para Jesus. Vale a pena. Pode ter certeza disso. Renato, me dê sua mão. A gente agradece assim aqui. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu testemunho, pela tua experiência aqui com a gente, pelo teu tempo de vir falar com Deus, falar de Deus também, né? Eu quero muito pedir que o Espírito Santo abençoe a tua vida, teu serviço, tudo que tu possas tocar seja abençoado por Deus. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Obrigado. E você que ficou até agora assistindo essa conversa, eu espero que o Espírito Santo tenha chegado aí do seu lado também, tenha tocado assim no teu peito e aquecido o teu coração, porque aqui o nosso objetivo é que você tenha uma sementinha aquecida aí para chegar mais perto de Deus. Ele quer falar com você. Eu espero que a nossa conversa tenha levado algo para a sua cabecinha, para a sua alma, e que Deus chegue mais perto de você ainda hoje. Manda esse episódio para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir essa mensagem. Com certeza você vai ser canal de bênção, sim, e vai estar ajudando Deus a trazer mais pessoas para perto dele. E vai estar também contribuindo com a gente aqui, levando a nossa missão do CristoCast para mais pessoas. Então, como sempre, você sabe que com muito amor, com muita dedicação, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.